Vocês estão no canal JV Notícia e sejam todos bem-vindos. Brasília está vivendo momentos de grande tensão. A situação parece cada vez mais crítica e, o que tudo indica, estamos diante de uma verdadeira crise sem saída. No vídeo de hoje vamos detalhar tudo o que está acontecendo e quais podem ser as consequências. Fique até o final para não perder nenhuma informação. Não se fala em paz nesse país. O presidente da República, de cada 10 palavras dele, ele fala 8 do governo anterior e do presidente que o antecedeu. E o Poder Judiciário jogado nessa lama. Isso é um lamaçal. E eu acho que o próprio Supremo Tribunal Federal, os ministros tinham que fazer uma reunião de emergência, se já não fizeram, e dizer: Alexandre de Moraes, saia. Se ele não sair por vontade própria, no acordo que eles devem fazer, o Supremo Tribunal Federal pagará um alto preço, que é o preço da desmoralização, e a justiça brasileira, como um todo, também pagará um preço, porque vai ficar marcado que foi a justiça brasileira participando de trama criminosa. Os senhores comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica participaram de uma solenidade que foi realizada pelo regime que nos administra lá no Palácio do Planalto. Nessa cerimônia, os senhores comandantes foram aplaudidos. Eu queria perguntar ao general Tomás, ao almirante Olsen e ao brigadeiro Damasceno o que os senhores sentiram no momento daqueles aplausos. Os senhores se recordaram que os seus antecessores, almirante Garnier, brigadeiro Batista Júnior e general Freire Gomes, assinaram uma nota para a população no dia 11 de novembro de 2022? Mais especificamente, a nota diz: às instituições e ao povo brasileiro. Nessa nota está dito, aspas, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais. Diz mais: são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por partes de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações. Os senhores concordam que as Forças Armadas autorizaram a permanência dos manifestantes em áreas sob administração militar? Os senhores concordam com isso? O brigadeiro Damasceno, o almirante Olsen, no dia 1º de janeiro de 2023, já ocupavam os seus postos de comando. O general Tomás era o comandante militar do Sudeste, onde lá em São Paulo, no Ibirapuera, havia a segunda maior concentração de manifestantes. Quais providências os senhores tomaram para esses manifestantes saírem das áreas militares? Quais providências? Essa narrativa da tentativa do golpe de 8 de janeiro agora está sendo antecipada para o ano de 2022, com consequências inimagináveis para a nossa população. Então eu quero perguntar aos senhores oficiais generais citados, que hoje ocupam os postos de comando, se foi razoável a vossa presença lá no Palácio do Planalto. O regime que nos administra usou os senhores para dizer: olha, as Forças Armadas estão conosco no arbítrio que nós estamos praticando. Essa é a conclusão. Então peço aos senhores que façam uma reflexão. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade a todos os presos políticos que estão sob a responsabilidade, sob a tirania desse consórcio que administra o nosso país, formado pelo Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Minha solidariedade às famílias, inclusive dos que já morreram por conta dessas decisões judiciais. Dizer a você, brasileiro e brasileira, nós não podemos desistir do nosso país. Dizer aos senhores do regime tirano que está instalado que nós também estamos aqui. Nós também estamos aqui para resistir à vossa tirania.
e com a força e a mão poderosa do nosso Criador, nós vamos superar esse momento de dificuldade e os senhores do regime serão em muito breve envergonhados. E que faremos nós? Eu já tenho dito publicamente que o Congresso Nacional tem que parar o Supremo Tribunal Federal. A cada dia, uma decisão que causa espécie na população é divulgada pela imprensa. Há um tempo atrás nós falávamos só de Alexandre de Moraes, que é um juiz arbitrário, é um ser que não sei nem como adjetivá-lo, não é? Mas ele tem prazer em ser o que ele é, um algoz, né? Um tirano. Mas até ontem um senador, que era ministro da Justiça, agora está no exercício do cargo de senador e que vai tomar posse no Supremo Tribunal Federal, da tribuna do Senado ele disse, olha, é o Dino, né? Eu falo com tranquilidade porque eu fui para as ruas no dia 10 de dezembro para dizer Dino não. Mas ele disse, olha, não é Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal. E ele tem razão, porque as decisões de Alexandre de Moraes, por mais absurdas que sejam, elas têm sido referendadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sua quase totalidade, exceção dos ministros André Mendonça e Nunes Marques. Os demais estão ali todos concertados e sob o comando, é triste dizer isso, né? Que nós temos ministros da Suprema Corte do país sob o comando de um outro ministro, o ministro todo-poderoso Alexandre de Moraes. Eu tenho ouvido e assistido muitas manifestações de parlamentares, do povo, manifestações de, olha, vamos fazer isso, ou fizeram isso, apontando o que já foi feito. Gente, os abusos do STF e do TSE, que é um puxadinho, é um anexo, um apenso do Supremo Tribunal Federal, nós já sabemos. Vamos ficar discutindo o passado? Só se for para contextualizar. Nós temos que discutir são ações concretas para interromper essa escalada autoritária, abusiva, absurda que está acontecendo no nosso país. A solução, ela deve estar dentro do Congresso Nacional. Os senhores parlamentares, deputados e senadores receberam a nossa procuração. Nós dissemos, olha, os senhores nos representam. Nós somos o poder, mas nós estamos dando a representação para os senhores exercerem esse poder em nosso nome. O Congresso está fazendo esse papel? Quem deveria fazer o controle direto é o Senado Federal. Vai fazer? Não vai. O senhor Rodrigo Pacheco é um moço fraco. Ele vai passar para a história como zero, né? Por a sua omissão, pela sua conivência com tudo que está acontecendo. Se fosse uma situação de pessoas que tratassem com seriedade, o senhor Alexandre de Moraes já teria hoje renunciado a esse cargo, já teria pedido exoneração e saído desse cargo, porque o que está sendo divulgado, Vitório, é um escândalo sem precedentes. E eu vou dizer mais, se essa trama, se é uma verdadeira trama, é um juiz tramando com seus auxiliares provas que ele quer que produza contra os seus adversários políticos. Sim, porque o Supremo hoje tomou partido de um lado político, né? Então ele primeiro deveria já renunciar imediatamente. Como ele não vai fazer, cabe a nós da sociedade, o povo brasileiro, tomar esse controle na mão. E eu vou dizer mais, Pitoli, se essa trama, isso é uma trama, tiver acontecido prova durante as eleições, ali entre o primeiro e segundo turno, na disputa presidencial, essa eleição tem que ser anulada. Eu creio que, como apareceu essa prova aqui apresentada ontem pelo jornal, que outras provas irão aparecer também. Então, não estão anunciando
o governo atual, olha, vamos fazer uma nova eleição na Venezuela, quem sabe, vem uma esperança para o povo brasileiro. Mas antes disso, qualquer providência é retirar Alexandre de Moraes do serviço público imediatamente. Esse moço, esse cidadão, ele não está agindo como juiz, ele está agindo como criminoso. Ele e sua equipe. Não pensem que todos esses auxiliares dele ficarão impunes. Eles estão participando de uma trama criminosa, eles são coautores desses crimes praticados por Alexandre de Moraes. Que por situações menores, o Corregedor Nacional de Justiça, não só este, mas dois anteriores a ele, por situações menores, por noticiazinha de jornal, que olha, teve uma desavença tal, já abre processo e afasta o juiz da função. Então, com uma gravidade, com uma situação dessa, eu penso que é o momento do Conselho Nacional de Justiça, através do senhor corregedor, Luiz Felipe Salomão, tomar uma providência imediata. Agora vamos ver se as providências são só para um lado, né? Porque para outras pessoas, outros desembargadores, juízes, muitos são afastados. Olha, Pitoli, eu nunca... Vou ser sincero para você. Eu sempre achei que essas coisas estavam acontecendo. Eu sempre achei. É o mesmo modus operandi do 8 de janeiro. Você lembra que o Alexandre de Moraes, ele concedeu uma entrevista a uma rede de televisão a cabo, e ele disse, olha, na madrugada do 8 de janeiro, ele estava fora do Brasil, liguei para o presidente da República e automaticamente se corrigiu. Não, o ministro Flávio Dino ligou e me colocou na ligação com o presidente. E eu disse a ele, olha, tem que vir um pedido através da Advocacia Geral da União, e eu decido. E em seguida, ele confessa que conversou com o advogado-geral da União. Então, o Pitoli, pelo que está sendo divulgado agora, nós imaginamos, eu tenho todo o direito de imaginar, que houve uma trama ali, naquele pedido feito da Advocacia Geral da União, com o senhor Alexandre de Moraes, para ele decretar aquelas prisões todas, aquelas prisões do dia 8 para o dia 9 de janeiro de 2023, inclusive colocando o crime de terrorismo. Então, como alguma pessoa aí, vendo essa tristeza que está acontecendo no Brasil, revelou esses dados, eu quero crer também que alguém que sabe exatamente o que aconteceu no 8 de janeiro, que bata na consciência e revele também. Nós precisamos extirpar essas pessoas do serviço público. Essas pessoas são usurpadores do serviço público que estão levando o nosso país para uma desagregação. Não se fala em paz nesse país. O presidente da República, de cada 10 palavras dele, ele fala 8 do governo anterior e do presidente que o antecedeu. E o Poder Judiciário jogado nessa lama. Isso é um lamaçal. E eu acho que o próprio Supremo Tribunal Federal, os ministros tinham que fazer uma reunião de emergência, se já não fizeram, e dizer, Alexandre de Moraes, saia. Se ele não sair por vontade própria, no acordo que eles devem fazer, o Supremo Tribunal Federal pagará um alto preço, que é o preço da desmoralização, e a justiça brasileira, como um todo, também pagará um preço, porque vai ficar marcado que foi a justiça brasileira participando de trama criminosa. Momentos muito significativos para a democracia, se é que a gente leva a sério a democracia, que é o governo das liberdades, o governo do povo, para o povo, pelo povo, respeitando as liberdades do povo, os direitos do povo. É que no dia 8, quarta-feira, vai haver uma manifestação pela democracia. E 2 dias depois, o Brasil vai avalizar uma posse antidemocrática na Venezuela. Ilegal. Né? Vai tomar posse quem perdeu a eleição e não quem ganhou. Quem ganhou a eleição foi para a Argentina. E teve uma recepção maravilhosa na Praça de Maio, na frente do Palácio Presidencial, da Casa Rosada. O presidente Milei levou o vencedor da eleição, embaixador Edmundo Gonçalves, que já foi embaixador da Venezuela em Buenos Aires, portanto tem afinidade com a Argentina, e teve uma recepção calorosa do povo argentino na Praça de Maio, neste domingo.
domingo, sábado, nesse fim de semana, enfim. Eu trabalhei 3 anos na Argentina e vi raros momentos em que a Praça de Maio enche. E esse foi um deles. Ministros do governo argentino acompanharam o vencedor da eleição. E eu estou falando vencedor, não é da boca para fora. Isso foi atestado pelo Centro Carter, pela ONU, pela União Europeia, né, pelos observadores do Acordo de Barbados. Antes da eleição, a Venezuela propôs que se fizesse uma reunião em Barbados. Aliás, foi a Associação de Países Caribenhos e Latino-Americanos que patrocinou isso. E lá estiveram todas essas entidades. O Centro Carter é insuspeito, porque lá atrás avalizou um plebiscito que aprovou Hugo Chávez. Então é insuspeito. E a oposição pôs um fiscal em cada sessão eleitoral que não saiu de lá antes de obter a ata. Obtiveram 83,5% das atas. E esses 83,5% mostram que Edmundo González fez 67% dos votos e Maduro fez 38%, se não me engano, 30% dos votos. Então, não há o que discutir a respeito dessa eleição. E, no entanto, o Brasil, mesmo depois, o governo brasileiro, o Itamaraty se pronunciou dizendo que Maduro não estava seguindo os compromissos do Acordo de Barbados, que era de uma eleição limpa, né? Lula disse que só reconheceria o resultado da eleição vendo as atas e não recebeu as atas. O PT reconheceu de cara, né? Entidades esquerdistas brasileiras, como a Associação Brasileira de Imprensa, pediram para o governo brasileiro reconhecer. O governo brasileiro não falou nisso. Lula e Celso Amorim foram xingados por gente do governo, por governistas da Venezuela, partidários de Maduro. Mas o governo brasileiro anunciou que vai ter a embaixadora Glivânia, vai estar presente avalizando o ato de posse do perdedor. Uma posse ilegal no dia 10. E a ironia, grande ironia, 2 dias antes, Lula vai promover na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, uma festa da democracia no 8 de janeiro. E 2 dias depois, vai negar a democracia ao avalizar a posse de Maduro. Pobre embaixadora, que é uma excelente diplomata de carreira, brilhante ministra de primeira classe, Glivânia Maria de Oliveira, nascida em Monte Carmelo, Minas Gerais, com alto curso de teoria política na London School of Economics, né? Lá no altos estudos do próprio Instituto Rio Branco, ela fez uma dissertação sobre a busca de maior democratização das instituições decisórias internacionais. Agora ter que cumprir essa missão, que é uma triste missão para o Brasil. É a oportunidade. Deixa a sua opinião nos comentários e não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. E muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.